Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a essa aula de limites do direito de propriedade. Como vimos, existem N limites que interferem no exercício livre do direito de propriedade por parte do seu titular de direitos. Seriam eles limites criados pelo próprio particular, a que a doutrina convencionou chamar de limites de interesse privado, limites de interesse público, limites de interesse administrativo, que com estes não se confundem, limites ambientais, que eu ainda não comentei, limites florestais dirigidos ao direito de construir, entre outros. Então a gente só faz um breve apanhado de quais seriam esses limites novamente, para falar da requisição administrativa de bens particulares em caso de calamidade pública, guerra declarada, que é o que nós estamos vivendo hoje. Não a guerra declarada, né, mas a calamidade pública por conta do Covid. Feito? Então, eu sempre faço isso nas aulas presenciais, não haveria de ser diferente nas aulas, nas videoaulas, que são aulas agora feitas por esse método remoto que a gente vai trabalhando no AVA aqui. Pessoal, propriedade é um direito muito amplo e chamar esse direito de direito absoluto fica um pouco estranho se você não fizer aquela menção de que não se trata da tangibilidade do direito de propriedade, mas propriamente trata-se da sua oponibilidade erga omnes. E é nessa oponibilidade erga omnes do direito de propriedade que entram os limites. Lembram disso? Então, a propriedade ela é absoluta, segundo Orlando Gomes, exclusiva e perpétua, mas submete-se aos limites legais, que seriam limites normativos, portanto, podem ser inclusive supralegais, podem estar ou podem existir no texto das constituições, tanto estaduais quanto na lei orgânica municipal, que de uma forma ou de outra faz as vezes da Constituição do município, como na Constituição da República Federativa de 88. Beleza. O primeiro limite que nós vimos foram os limites constitucionais. Eu posso falar em função social, eu posso falar em desapropriação por interesse ou utilidade pública, dentre outras interferências. Mas a desapropriação sanção do 182, parágrafo 4º da Constituição, que é feita em pagamentos, em títulos de dívida pública de aprovação prévia pelo Senado Federal, resgatáveis num prazo de até 10 anos, é a mais pontual no que diz respeito aos limites constitucionais. Então vale a pena lembrar 182, parágrafo 4º. Também tem 186, para fins de reforma agrária, também tem, que acabam sendo limites muito semelhantes aos limites de interesse público, mas não convém destacar agora, né? Não tem importância, você não vai errar se você fizer uma pequena mistura desses dois limites nesses dois sentidos. Em seguida, nós estudamos os limites administrativos. Limites administrativos não eram limites propriamente de interesse público, eles eram limites de interesse da administração. A Sanepar querendo fazer obras de saneamento, a Copel querendo fazer a distribuição e o transporte de energia elétrica. Vai existir indenização nesse caso? A resposta é não, salvo se houver dano ao patrimônio do particular. E o exemplo de limitação administrativa eram os servidores. Até aqui eu acho que está tudo ok, certo? Depois, os limites de interesse privado, nós podemos mencionar a incomunicabilidade ou impenhorabilidade do bem de família, mas não dos seus frutos. Vimos isso na aula passada, quem tiver alguma dúvida eu sugiro que assista ao vídeo anterior. E também a venda com reserva de domínio, proceder à venda de uma propriedade em que nela exista um usufruto vitalício. Em seguida, falei dos limites florestais e falei, com os limites florestais, com eles não se confundem, não se misturam os limites ambientais, porque os limites ambientais, pessoal, e agora eu quero falar um pouquinho deles, são mais limites dirigidos à função social rural da propriedade. Ah, então quer dizer que a função social urbana não tem limite ambiental? Não é verdade. Mas os limites da função social urbana são mais do Estatuto da Metrópole e do Estatuto da Cidade do que propriamente do texto constitucional. Em outras palavras,
Eu posso falar em meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu posso falar em poluição de ar, eu posso falar em poluição sonora, eu posso falar em poluição visual. Se você imaginar uma cidade com muitos outdoors, com muitos comerciais coloridos que façam com que os motoristas se distraiam e provoquem acidentes de trânsito. Então, eu falo em meio ambiente urbano, mas é mais comum falar em meio ambiente rural, para falar de limites ambientais. E quando eu falo de meio ambiente rural, eu estou me referindo ao não uso de agrotóxicos graves que não tem testagem em humanos os seus efeitos, ao aproveitamento racional dos recursos escassos do solo, a preservação da fauna, a preservação da flora, mas também, eu acho importante lembrar, mas também a preservação das disposições relativas ao meio ambiente do trabalhador no campo. Quando o trabalhador executa suas atividades e os seus trabalhos voltados à agricultura familiar, esse trabalhador vai ter, nos limites ambientais do direito de propriedade, uma maior proteção da sua vida. Então, limite ambiental não é semelhante a limite florestal. Lembram? Limite florestal, só para relembrar a aula passada aqui, eram aqueles limites relativos ao direito de construir. Não é possível, não é permitido, acima de 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Não é possível construir ao redor dos mares e lagoas, e aí vimos as hipóteses, mas é aquilo que já existe, né? E dentre outras opções. Nas zonas vizinhas a aeroportos, acho que isso não falei no vídeo anterior, falo agora. Nas zonas vizinhas a aeroportos não é possível construir prédios grandes. Ah, mas e Congonhas? Congonhas está totalmente errado. Então o Estado cria essa norma justamente para que não surjam novos aeroportos como o de Congonhas, quando deu a CPI do apagão aéreo. Investigou-se, inclusive, a possibilidade de fechar o aeroporto, porque realmente a pista é curta e o voo internacional que fazem as companhias aéreas, os voos de cruzeiro, eles têm que ter uma pista maior, tanto para freagem quanto para decolagem, certo? Porém, pessoal, hoje, e agora fica curtinho, eu venho trazer um tema chamado requisição administrativa de bens particulares. É a previsão do 5º 25 da Constituição, assim como do 1228 em seu parágrafo 3º do Código Civil. A requisição administrativa, por alguns autores dos direitos reais, ela não é nem vista nem como um limite ao direito de propriedade. Ela é mais vista, pessoal, como um direito da administração pública quando está em busca do interesse público. Então, o que seria essa requisição administrativa de bens particulares? A requisição, ela acontece em 3 casos: guerra declarada, calamidade pública e estado de emergência. Opa, peraí. Podemos ter uma requisição administrativa de bens particulares em tempos de Covid? Meus queridos, eu tenho algo a dizer a vocês. Uma vez declarada a situação de calamidade pública, como nós estamos vivendo agora, é plenamente possível a requisição administrativa de bens particulares. Tá, Coller? E o que significa isso? Significa que o Estado pode, toque, 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 bater a porta da sua casa, sim, senhor, e falar: essa propriedade tem quantos quartos? Essa propriedade tem 4. Todos são utilizados? Não. Lá fora tem um anexo que ninguém utiliza. Estamos sem leitos em hospitais, está todo mundo contaminado. Deus me livre, né, gente? Mas está todo mundo contaminado com Covid. É um bom lugar para isolamento. Tô entrando. Particular pode se recusar quando o Estado faz isso? Não. Isso é transformar o Estado brasileiro num Estado comunista? Não. Isso é uma situação especial, é uma situação extraordinária. Vamos à leitura do dispositivo. Quero começar pelo Código Civil, 1228. O 1228 fala do próprio direito de propriedade, pessoal. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detém. Agora, o parágrafo 3º convém ler.
O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, agora olha depois da vírgula, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. O Código Civil não fala em estado de calamidade pública, mas a doutrina fez uma construção, e a jurisprudência recebe muito bem essa construção, de que a calamidade pública autoriza a requisição de bens particulares. E é isso aí. Uma outra hipótese. Imagine um hotel no qual os quartos são muito limpos. Pode servir de hospital de campanha? Pode servir de hospital de campanha. Vai gerar direito à indenização? Não gera. O Estado não é obrigado a indenizar, porque é uma situação de calamidade pública. Salvo se houver o quê, pessoal? Dano. Mas aí o proprietário desse hotel vai ter que procurar a justiça para exercer o seu direito de reembolso por essas despesas. Vamos à Constituição. 5º 25. Olha só o que diz a Constituição no artigo 5º 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Fala em indenização anterior, como se dá nos casos de desapropriação? Não. Por isso eu peço que do dispositivo constitucional vocês prestem atenção, quando o assunto é requisição administrativa de bens particulares, em 2 itens, pessoal. Primeiro, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Não significa dizer que ela deverá usar. O que acontece no concursinho? O que acontece no exame de ordem? Aparece, e vai acontecer na nossa prova, aparece a palavra poderá trocada pela palavra deverá. E olha como que ficaria. A autoridade competente deverá usar de propriedade particular. Não, não deverá nada. Então cuidado com aquela noção de poder-dever lá do Celso Antônio. Quero acreditar que o professor de administrativo, o professor Osório, deve ter comentado isso com vocês. Mas não. A autoridade poderá. Lá no Código Civil também. A pegadinha é a mesma. O examinador troca a palavra poderá pela palavra deverá. E deixa assim a alternativa errada. Por outro lado, essa parte da indenização também é importante. Então, imagina a seguinte afirmação. Requisição administrativa de bens particulares autoriza a indenização anterior. Falso. O proprietário será indenizado. Falso. Por que falso? Você nem terminou de falar. Porque não se fala em indenização tendo em vista perigo público iminente, guerra declarada e calamidade pública, pessoal. Nós estamos numa situação completamente excepcional no Estado social e democrático de direito, a ponto de não necessitar o Estado brasileiro indenizar o particular quando usa sua propriedade. Ok? Não precisa. Apenas se houver dano, que vai depender de uma ação de responsabilidade civil contra o Estado. Muito bem. Mas quais são as finalidades das requisições civis ou administrativas? São básicas. Evitar danos à saúde, à vida, aos bens do povo, ameaça de perigo iminente e súbito, inundações e incêndios graves, mas uma hipótese catalogada pelo Arnaldo Rizzardo, que vale a pena conversar também aqui, rápido, mencionar, nem que seja, é que a requisição administrativa de bens particulares ela serve para combater ondas de criminalidade que assolam a região. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O Hotel Otton Palace, no Rio de Janeiro, ele tem 30 andares. Ele é um dos hotéis mais altos no Rio de Janeiro. Quando houve a tentativa de pacificação de um morro que ficava ali perto, alguns policiais ocuparam o Skylab, desse hotel Skylab, né? Sky, céu, é um bar que fica na cobertura desse hotel, que é um bar belíssimo, com piscina inclusive, térmica, um luxo, sensacional o lugar, e estava ocupado por policiais armados que estavam mirando no morro para ver se encontravam o chefe da milícia. Não deu certo a operação e o hotel foi indenizado. E o que aconteceu com o hóspede que estava ali? Olha, meu amigo, o hóspede
concorda que ele não quer ficar num lugar onde está ocupado pelo Estado, por policiais armados na tentativa de combater, na tentativa de combate de ondas de criminalidade que assolam a região? O hóspede não quis ficar. Isso levou a um perdimento de rentabilidade do hotel, né? Mas o hotel não entra na justiça, entrar na justiça é uma expressão feia, né? Mas o hotel não procura seus direitos porque seria muito pouco, né? 1 dia, 2 dias, então o hotel fica fechado e acabou. Certo, pessoal? Muito bem. Hoje seria só isso, essa revisãozinha mesmo, porque a nossa próxima aula, que vai ser o próximo vídeo aula, eu quero entrar na distinção entre propriedade e domínio e também falar da nossa primeira ação, que é a ação reivindicatória. Vai ficar para o próximo vídeo, para não misturar com esse, certo? Então, distinção entre propriedade e domínio e ação reivindicatória. Até lá, pessoal!